Da Índia, na Constituição de 1933, era um Estado. E quando fizeram a revisão de 71, salvo erro, Angola e Moçambique passaram também à categoria de Estados, que em termos de ciência política é a maior autonomia que há antes da independência. Bom, portanto, mas toda essa situação não era idêntica à dos outros impérios que tinham colónias? Como lhe disse, o caso do Reino Unido, o caso da França, disse, não tinham também... a nossa colonização, e isso dava outro programa, não tem nada a ver com aquilo que os outros senhores fizeram. Nós tentámos, portanto, podia-se tentar classificar e definir as diferenças, que seria também um exercício útil. Agora, se me permite, eu queria... E o fulcro, eu não vou ter tempo de elencar todas estas questões, o fulcro que está aqui é saber se a guerra era justa ou não era justa. E quem é que tinha razão? E no seu entender era justa? Nós tínhamos toda a razão. E a justiça estava toda do nosso lado. E eu defendo isto em qualquer parte do mundo, não tenho medo de ninguém. Compreende? E primeiro, porquê que era justa? A guerra era justa, em primeiro lugar, porque aquilo era nosso, de facto. Muito nosso. Era muito nosso. E não há razão nenhuma para aquilo não ser nosso. E ainda hoje não há razão nenhuma para, em termos de comparação, aquilo pode ser tão nosso. Porquê que a Rússia pode ter os territórios todos que colonizou até ao Pacífico e nós não podemos ter Angola? Foi porque nós fomos de barco e eles foram a cavalo? Porquê que os Estados Unidos podem ter o Alasca que compraram? Ou Porto Rico ainda hoje tem um estatuto indefinido? Porquê? E nós não podemos ter? Porquê que só São Tomé e Cabo Verde podem ser independentes e a Madeira e os Açores não podem? Quando a gente descobriu que estavam todos desabitados, fomos nós que colonizámos tudo. O termo colonização não tinha uma conotação depreciativa. Só passou a ter uma conotação depreciativa a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque se enviesou o termo para o tornar com má conotação, chamando-lhe colonialismo e não colonização. Aliás, quero dizer que, mesmo em Portugal, até 1966, havia um organismo do Estado que chamava-se Junta de Colonização Interna. Portanto, esses termos não nos assustavam porque eram naturais em nós. Bom, e, portanto, inventaram-se uma série de mitos. Com os quais o senhor discorda. Mas o essencial do seu discurso, e vamos voltar a ouvi-lo na segunda parte, creio que ficou entendido, é justamente que esta guerra, no seu entender, tinha sido uma guerra justa. Foi uma guerra justa e que até hoje devíamos manter, no seu entender, as províncias ultramarinas. Voltamos já para a segunda parte do Prós e Contras. Até já.